Você mora fora do Brasil e nunca fez a sua saída fiscal? Atenção, Receita Federal pode estar sabendo dos seus investimentos que você tem no exterior e pode querer tributá-los. Meu nome é Yuri Pontes Vieira, sou advogado tributarista internacional. Você saiu do Brasil, está morando lá há 2, 3, 5, 10 anos. Paga imposto no seu país de residência. Tem conta lá fora, você tem imóvel. E aí você acredita que, na verdade, a sua relação com a Receita Federal brasileira ficou para trás. Você tem essa ideia. Mas eu preciso te dizer o seguinte. Você já entregou a sua declaração de saída definitiva do Brasil? Se a resposta for não, na verdade, aí o fisco brasileiro, ou seja, a Receita Federal, pode então achar que você ainda é residente fiscal do Brasil. Então, se você é residente fiscal do Brasil, você vai ter que entregar a declaração de imposto de renda, pagar imposto no Brasil do que você está ganhando aí no exterior, seu salário, sua prestação de serviço que você está recebendo aí, seu prolabore, você pode ser que você esteja devendo, existe essa obrigação de pagar imposto aqui no Brasil. Por quê? Porque, na verdade, se você é residente fiscal do Brasil, você tem a obrigação de entregar a declaração de imposto de renda todos os anos e você também tem a obrigação de pagar imposto de renda sobre o que você está ganhando no exterior e você deve declarar na sua declaração de imposto de renda o que você tem no exterior. Então preste atenção no seguinte, se você não fez a sua saída fiscal, dependendo do caso, você pode ser considerado como residente fiscal do Brasil. Então, se você é residente fiscal do Brasil, você tem que cumprir as obrigações como contribuinte brasileiro. Você tem que pensar que você tem essas obrigações aqui no Brasil. E a Receita Federal já começou a receber automaticamente informações sobre contribuintes brasileiros das contas e investimentos que eles têm do exterior. Pois é, então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar aqui como você pode evitar esse problema muito sério e, lógico, muito caro. Eu vou te trazer os principais erros que quase todo brasileiro no exterior comete. Existe uma confusão aí que eu vejo repetir com uma certa frequência entre brasileiros que moram no exterior. A confusão é a seguinte: achar que se eu me mudei fisicamente de um país, fui morar no exterior, isso faz com que encerre a minha relação fiscal com o Brasil. Não, não é verdade. Então, quando você pega um voo para o exterior, você aluga um apartamento, Portugal, Alemanha, França, Estados Unidos, você abre uma conta nesses países, você tira um visto de residência, obtém um green card, você está fazendo uma residência, uma transformação, uma mudança migratória. Ok, isso está certo, isso existe. No entanto, isso não faz com que cesse automaticamente a sua residência fiscal no Brasil, porque a residência fiscal é um conceito jurídico tributário e ela tem regras próprias e ela só se encerra de uma forma específica. Ou com você faz a declaração, procedimento, né, de entrega da declaração de saída definitiva, comunicação de saída definitiva para a Receita Federal, ou você fica 12 meses ausentes e você não tenha mais nada no Brasil, não entrega mais nada no Brasil, não tem investimento financeiro no Brasil. Então, atenção, esse primeiro procedimento que você deve fazer, esse procedimento de saída fiscal, é importantíssimo para que você não entre mais no foco da Receita Brasileira, que você não pague mais imposto no Brasil do que você está ganhando aí fora. Atenção, enquanto você não fizer a entrega, ou seja, você realmente não finalizou esse procedimento de saída fiscal, a Receita Federal ela pode enxergar você como residente fiscal do Brasil. Isso vai junto com todas as obrigações que essa condição de residência fiscal implica. O que significa isso na prática? Você mora fora,
paga o imposto no exterior, leva uma vida, trabalha, volta para casa, você tem uma vida no exterior. Mas, no sistema da Receita Federal, você ainda pode ser considerado como residente fiscal no Brasil. E ainda precisa declarar o imposto de renda e incluir os bens, os rendimentos, as contas bancárias que você está no exterior. E se você não fizer, você é sujeito a multa. Multa e sanções pesadas. É como se você estivesse saindo pelos fundos, né? Você não fez a sua declaração, e só que a porta continua aberta. Ou seja, a sua conta bancária está aberta. Então, vamos ter cuidado com a saída fiscal. Vamos fazer essa saída fiscal. Então, o que acontece na prática? Vamos trazer casos concretos. Então, o que é que muda na vida real que ainda você é considerado como residente fiscal, mesmo morando no exterior? Primeiro que eu falei, você tem que fazer a declaração de imposto de renda todos os anos. Você precisa declarar tudo que você ganhou durante o ano inteiro. O seu saldo, né? O seu saldo bancário 31/12. O que você tem de patrimônio 31/12. O que é que você tem como imóvel. O que é que você tem como patrimônio no geral. Então você precisa incluir isso na sua declaração. Os imóveis que você tem, os aluguéis que você recebeu, os rendimentos dos investimentos financeiros. Você tem que colocar isso na sua declaração de imposto de renda. Então, você tem que incluir os seus bens, seus direitos, e você tem que incluir os seus rendimentos. Participação em empresa estrangeira, precisa declarar. Você tem cripto, precisa declarar. Então, nós temos um terceiro problema, que é o risco de bitributação. Porque se você está morando no exterior, você está recebendo seu salário lá, normalmente o país daquele onde você mora vai tributar sua renda, tá? Pouco importa a sua nacionalidade. A partir do momento que você é residente naquele país, você recebe uma renda daquele país, você vai ter que fazer o seu pagamento, sua declaração de imposto de renda lá. Então, se você está pagando o imposto de renda lá, e aqui no Brasil, dessa mesma renda, você tem que pagar imposto aqui, normalmente vai haver uma bitributação, você vai pagar duas vezes. Então, a necessidade de fazer a sua saída fiscal para evitar o quê? A bitributação. Mas lógico, o Brasil ele tem acordos para evitar bitributações, tem convenções internacionais com mais de 30 países que o Brasil assinou essas convenções para evitar bitributação. Mas você vai ter que analisar renda por renda. Um tratamento específico para dividendos, um tratamento específico para o teu salário, um tratamento específico para ganho de capital. Então, vamos prestar atenção nessa declaração de saída fiscal. Faz com que você não precise mais de toda essa burocracia, de todo esse risco por conta de pagamento de imposto no Brasil que você está ganhando aí fora. Então, é necessário analisar renda por renda, caso a caso. Bom, quarto ponto, aí que vem a importância desse vídeo. Acho que o ponto mais importante desse vídeo. Na prática, a Receita Federal já está recebendo de maneira automática informações sobre contas bancárias e investimentos dos brasileiros que estão no exterior. Você está morando no Japão, você está morando na Alemanha, Estados Unidos, o Brasil está recebendo informações suas, a Receita Federal. E essas trocas de informações, elas se dão por meio de acordos internacionais. Então o Brasil já assinou vários acordos internacionais, o CRS, o FATCA. Então, essas trocas de informações, ou seja, troca de informações, porque o Brasil também está passando informações suas para o exterior, o país que você está morando. Então, esses acordos foram por meio de CRS, FATCA, são os principais, que basicamente os bancos no exterior reportam seus dados de correntistas brasileiros para as autoridades fiscais dos seus respectivos países, né? E aí, nesse caso, seria mais em função da nacionalidade. Se você é brasileiro, está morando no exterior, o banco normalmente vai passar essas informações para o Brasil. E aí um ponto importante, desde 2025, desde o ano passado, as pessoas que estão fazendo a declaração de imposto de renda esse ano, as declarações pré-preenchidas são aquelas que a Receita Federal já inclui de maneira automática
os seus investimentos que você tem aqui no Brasil, despesas com saúde. Então, como o médico, por exemplo, está passando essas informações para a Receita Federal manda diretamente para a sua declaração. Então, as declarações de imposto de renda, além dessas questões, por isso que essas declarações chamadas pré-preenchidas, ou seja, pré-preenchidas pela Receita Federal, pelo sistema da Receita Federal, de informações ligadas a você, ela também está incluindo informações das suas contas bancárias e dos seus investimentos que estão no exterior. Então significa que se você tem conta bancária na Alemanha, se você tem conta bancária nos Estados Unidos e Portugal, mesmo que você nunca tenha informado isso aqui no Brasil, pode ser que a Receita Federal, seja provável, né, que a Receita Federal tenha acesso a essas informações. Se você não declarou, ela vai querer saber por que você não declarou. Ao longo da minha atuação como tributarista internacional, eu vejo alguns erros se repetindo com uma certa constância. Eu vou listar aí para vocês os 7 erros mais comuns. E se você se reconhecer em alguns deles, presta atenção dobrada. Número 1. Achar que sair fisicamente do Brasil encerrou tudo. Como eu falei anteriormente. Se você saiu fisicamente, se mudou fisicamente não significa que você não é mais residente fiscal do Brasil. Tá? Essa sua saída física não tem um efeito fiscal automático. Então, muita gente vive anos no exterior convicta de que está quite com o Brasil. Não está. Erro número 2. Confundir imposto pago lá fora com o pago no Brasil. Mas se eu pago imposto aqui no país onde eu moro, eu não preciso mais pagar imposto no Brasil? Não. Na verdade, se você pagou imposto lá fora, não significa que você não deve mais pagar imposto no Brasil. Você continua com essa obrigação de declarar. Lógico, se você tiver uma convenção, o país onde você mora, se tiver uma convenção fiscal, o país onde você mora, você tem a possibilidade de fazer a dedução. Mas se você, o simples fato de você ter pago imposto no exterior não te exime de pagamento do imposto aqui no Brasil. Bom, erro número 3, ignorar a declaração pré-preenchida. Então, como eu falei, desde 2025, Receita Federal passou a incluir na declaração pré-preenchida informações recebidas do exterior. Então, muita gente, quando vai abrir essa declaração pré-preenchida, vai se deparar com dados que você não incluiu lá. Ou seja, se você abriu sua pré-preenchida e observou que tem conta do exterior, é um sinal que está havendo um cruzamento de informações. Essas informações já estão sendo transmitidas. Erro número 4. Não guardar a prova da origem dos recursos. Quando há uma movimentação financeira relevante no exterior, ou seja, você recebeu herança, vendeu um imóvel, obteve um lucro em um investimento, a origem desses recursos precisa estar documentada. Sem essa documentação, qualquer regularização futura vai ser ainda mais complicada, vai ser ainda mais difícil. Então, guarde essas movimentações que você fez. Erro número 5. Achar que pequenas inconsistências não importam. Mas é só um valor, é só uma continha que eu não incluí. Bom, o valor pode ser não pode ser alto, né? Mas se você acumula aquilo ali e quando vai haver aquele cruzamento de informações, alguma coisa que pode parecer irrelevante pode ser uma espécie de gatilho, né? Para uma autuação mais ampla. Então, atenção. Erro número 6. Tentar resolver sozinho. Então, muito cuidado. Peça ajuda de um profissional competente, especializado na área, que vai fazer a sua avaliação, que vai ver contigo como fazer essa regularização, essa inclusão desse patrimônio, a inclusão desse ativo na sua declaração, fazer a sua declaração de saída fiscal, pagar o imposto, fazer o cálculo. Talvez você não regularizou, não fez o pagamento correto. Então tem um ponto muito importante, porque se você não incluir
essas informações financeiras, essa informação financeira, ela pode ser considerada como omissão de rendimentos. Então, existe uma legislação brasileira que diz o seguinte: se você não provar a origem daquele saldo bancário, a Receita Federal pode tributar aquele saldo bancário. E se você não fizer a regularização antes, se ela descobrir e começar com o processo de fiscalização, ela vai dizer assim: olha, esse valor que está depositado aí no exterior que você nunca declarou e não provou que aquilo ali já foi pago imposto, ela pode te tributar. Aqui no Brasil é até 27,5% e pode colocar uma multa, pode te aplicar uma multa de 75%. E essa multa pode aumentar para 150%. E ainda tem uma repercussão criminal aí. Então, muito cuidado. Quando você fizer a sua saída migratória, você vai morar no exterior, faz também a sua saída fiscal, para evitar até um problema criminal pelo fato de você não ter declarado isso no Brasil. Ou seja, se você quiser morar lá fora e manter a residência fiscal no Brasil, ok. Então, cuidado com essa questão. Erro número 7. Esperar a fiscalização para agir. Isso é o mais perigoso. Porque a regularização espontânea que você faz antes de qualquer fiscalização, você só tem que pagar a Selic, né, atualização monetária, uma multa bem menor. Então, o erro comum é: vou deixar a Receita verificar, depois eu tento regularizar. Na verdade, se você fizer isso depois da fiscalização, a tua multa vai ser maior. Então, o que a gente recomenda é fazer a sua regularização antes da fiscalização, porque a multa você vai ter que pagar, vai ser uma multa menor. E é possível também, com análise, com feitos cálculos, que finalmente essa renda que você recebeu lá fora, você não precisava pagar imposto no Brasil, porque em razão da convenção fiscal, para evitar bitributação, o crédito, o imposto de renda que você pagou lá, gera um crédito aqui do imposto a pagar aqui. Então, finalmente, não havia nem imposto a pagar. Vamos agora nas consequências reais. Agora vamos falar em números, tá certo? Para que você tenha um conhecimento e que fique claro para você. Se você não fizer a entrega da declaração de imposto de renda, você vai ter uma multa a pagar. Se tiver imposto de renda a pagar, multa de 0,33% ao dia e de até 20%. Mas, se a Receita Federal descobre que tinha imposto a pagar e você não declarou, multa de 75%. Mais atualização aí da Selic, ok? Mais os juros da Selic. E aí, se ela entender que houve uma omissão aí dolosa, intencional, que você quis esconder, essa multa vai chegar a 150%. Então, atenção, porque você pode ser submetido a o quê? Você tinha um valor X, sobre esse valor vai haver um imposto a pagar de até 27,5%. Esses 27,5% vão incidir aí sobre esse valor, vai incidir sobre esse valor uma multa de 75%, mas que pode chegar até 150%. Sem esquecer que pode haver uma repercussão criminal pelo fato de você não ter feito o pagamento de imposto de renda. Okay? Então, dependendo do número de anos que você não entregou, esse valor realmente vai ser um valor expressivo, entendeu? Então, o que a gente recomenda, mais uma vez, né, quando há anos consecutivos sem declaração, a Receita pode fazer o quê? Lavrar um auto de infração cobrindo todos esses anos. Então, não é um problema de um exercício, pode ser um problema de um exercício fiscal, pode ser um problema que vai se acumular e vai se tornar ainda mais grave quando houver omissão e houver para a Receita a intenção de sonegação e a responsabilização criminal. Mas o ponto importante aí que eu quero que você leve daqui o problema não é ser descoberto de repente, o problema é permanecer anos e às vezes décadas com essa situação sem ser definida. Então, o que a gente acredita é que você tem que, quanto mais rápido você resolver essa situação que é silenciosa, né, é mais fácil
mais rápido você vai poder se regularizar e menos imposto você vai pagar, menos multas você vai pagar. É uma situação complexa que necessita uma análise profunda aí desse caso. Existe solução, mas precisa ser planejada. Agora a notícia. Existe o caminho da regularização. A situação, por mais anos que tenha ficado em aberto, mesmo que a gente pense aí nos 5 anos mais um, que é o que a Receita pode cobrar, essa situação pode ser construída com cuidado. Sua regularização pode criar mais problemas. Então, ponto importante. Quem se regulariza espontaneamente, antes de qualquer notificação, né, você vai ter uma multa reduzida. E lógico, a enorme diferença. Imagine se você vai ter que pagar aí no máximo aí 20% do valor do imposto, comparado aos 150% aí, realmente é uma grande diferença. E aí, atenção, essa regularização não é só uma regularização de declarações atrasadas. Dependendo do caso, envolve também analisar quais os anos precisam ser corrigidos, como se trata os rendimentos que você recebeu no exterior, a convenção para evitar bitributação é aplicada ou não, qual é o tipo de rendimento que você vai regularizar, se é possível você usar o crédito, o imposto que você já pagou lá. Então, é importante fazer aí uma análise de cada tipo de rendimento, o seu caso específico. E aí eu penso o seguinte, não existe uma receita pronta, uma solução pronta. Cada caso, seu caso é específico, porque você pode, mesmo você está falando de um brasileiro que a gente mora junto, um foi um ano depois, um tem uma renda, o outro tem outro, então você tem que levar em conta que cada caso é um caso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, né? Compartilha e nos segue, porque sempre nós estamos publicando vídeos aqui sobre esse tema tão complicado, mas tão importante, que é o planejamento tributário internacional, especificamente sobre saída fiscal do Brasil. Bom, agradeço e até a próxima.